Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Emílio Alencar Advocacia. Bom, no vídeo de hoje vou mostrar para vocês aqui um processo onde o magistrado está seguindo exatamente o que diz a Lei 14.181. Além disso, ele já definiu qual será o mínimo existencial desse consumidor. Será que ele utilizou como parâmetro o Decreto 11.150 de 2022 ou será que ele utilizou a Lei Distrital 7.239 de 2023? Em primeiro momento aqui, a juíza ela repetiu o que está previsto no artigo 104b do CDC, CAPT, onde estabelece o seguinte: se não houver acordo entre as partes, a pedido do consumidor, instaurará o processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas. E o juiz também determinou a nomeação de um administrador judicial, que não onere as partes, para a criação do plano de pagamento. Isso aqui, há muito tempo, eu venho tentando convencer os magistrados que a criação do plano de pagamento é de obrigação do juiz. É o juiz que cria o plano de pagamento e não o consumidor. E esse magistrado entendeu no mesmo sentido, que é o que está escrito no artigo 104b, parágrafo 3º. Juiz, se ele quiser, ele pode nomear um perito para que seja criado o plano de pagamento. Então, se ele pode nomear um perito para a criação do plano de pagamento, ele também pode criar o plano de pagamento por conta própria, sem o perito. Então, minha interpretação desse artigo 104b, parágrafo 3º, sempre foi nesse sentido, que a obrigação é deles da criação do plano de pagamento. E depois de muitas sentenças anuladas, muitas decisões reformadas por não seguir o procedimento, finalmente, os juízes começaram a entender que é sua obrigação a criação do plano de pagamento. E nesse plano tem que contemplar as medidas de temporização ou de atenuação dos encargos. Ou seja, no plano de pagamento tem que constar quais serão a redução dos encargos contratuais dessas dívidas. Então, com esses fundamentos, o juiz ele determinou a instauração do processo aí por superendividamento, intimou também a parte autora para apresentar todas as suas dívidas, apresentar todos os contratos que ele tem em mãos. Então, se não tiver a documentação, quem tem que apresentar a documentação é a parte requerida, são os réus. E isso é muito bom, porque tem muito juiz que colocava a obrigação do autor entregar a documentação. E esse juiz não. Colocou o seguinte, que se ele tiver a documentação em mãos, os contratos, que ele apresente os contratos no processo. Se ele não tiver, mais à frente ele diz o seguinte: quem tem que apresentar o contrato, o extrato atualizado da dívida são os credores. Até porque é muito mais simples para os réus, para os bancos, apresentar essa documentação nos autos. Caso a autora não tenha apresentado essa documentação, apresentar os contratos e também o saldo devedor atualizado. Essa planilha é o principal do processo. Tá? E com base nessa planilha aqui, qual é o saldo devedor do consumidor? Como ele vai enquadrar essa dívida aqui no prazo máximo de 60 meses? E aqui ele inverte o ônus de sucumbência, fala que quem tem que pagar pela perícia são os réus, muito embora aqui me parece que ela está indo contrária à lei, porque o artigo 104b, parágrafo 3º, estabelece que perícia não pode onerar as partes, mas a juíza colocou como obrigação dos réus pagarem os honorários periciais. Mas isso aí, quem tem que recorrer é a parte requerida, não a parte autora. Pede que o perito ele apresente o plano de pagamento de uma forma que contemple a medida de temporização ou de atenuação dos encargos, podendo propor dilatação dos prazos para pagamento da dívida, com redução dos encargos da dívida ou da remuneração do fornecedor, entre outras, destinadas a facilitar o pagamento da dívida. Tá? Então, o plano de pagamento tem que estabelecer que a dívida deve ser paga em 60 meses, tem que constar quais serão a redução dos encargos contratuais, a fim de enquadrar essa dívida em 60 meses, e de uma forma a facilitar o pagamento da dívida. E o principal aqui, pessoal, é que o juiz ele já definiu qual será o mínimo existencial desse consumidor. No caso aqui, ele fixou como mínimo existencial 40% da renda líquida atual dele. Ou seja, ele nem quis utilizar como parâmetro o Decreto 11.150, que fixou como mínimo existencial R$300 no ano passado, e esse ano foi majorado para R$600, e também não utilizou a Lei Distrital 7.239 de 2023, que é aquela que fixou como mínimo existencial 65% da renda do consumidor. No caso desse processo, ela estabeleceu como mínimo 40% da renda líquida atual dele, porque ela entendeu que esses 40% são suficientes para que esse consumidor ele pague suas despesas essenciais durante 5 anos, que é o tempo que ele vai ter para pagar o plano de pagamento. E mais, o juiz ainda faz o seguinte alerta, que será elaborado o plano judicial compulsório
que implicará na redução dos encargos da dívida e que, pela lógica, deve ser cumprida pelas partes envolvidas. Então, já deixou claro que, quando for criar o plano judicial compulsório, que é aquele previsto no 104b, parágrafo 4º, vai haver a redução da dívida. Então, o juiz ele já disse qual vai ser a sentença dele ao final do processo, desde que esse consumidor ele consiga pagar sua dívida em 60 meses. Se ultrapassar o prazo de 60 meses, aí não, ele vai julgar improcedente. Mas se for possível pagar essa dívida em 60 meses, ele vai ter que julgar procedente, porque esse é o único caminho. O artigo 104b é muito claro. Comprovou que está superendividado, comprovou que houve violação ao mínimo existencial, comprovou que a contratação dos empréstimos, dos serviços, foram feitas de boa-fé, o juiz ele é obrigado a criar o plano de pagamento. Então, agora espera que esse magistrado, ao final, ele cumpra aqui a sua decisão judicial e que ele venha criar o plano judicial compulsório nos termos aí do artigo 104b, parágrafo 4º do CDC. E isso, pessoal, foi depois de muita luta. Vocês têm assistido o meu canal aqui no YouTube, vocês têm visto que durante muitos meses, ou praticamente 2 anos, eu só vinha mostrando para vocês o que vinha acontecendo nos processos. E era o quê? Vários processos onde os magistrados não estavam seguindo a Lei 14.181. Mostrei para vocês que isso aconteceu com vários processos, mas também teve consequência. O que aconteceu? A gente recorria para outras instâncias, a gente conseguiu anular a sentença para que o processo voltasse para a primeira instância, para que seguisse a lei do superendividamento, tá? Porque os juízes não estavam seguindo a lei, não estavam sequer seguindo o procedimento. Mas depois de muitas sentenças anuladas ou decisões reformadas por não ter seguido a lei, agora me parece que os magistrados entenderam quais são os procedimentos previstos no 104A e 104B, que é totalmente diferente de um procedimento comum. Além disso, no ano passado, o CNJ lançou uma cartilha explicando exatamente como deve tramitar o processo por superendividamento. E depois disso, facilitou muito mais, porque agora a gente tem, além dos nossos argumentos que estão previstos na lei, existe esse manual do CNJ explicando como o magistrado ele deve seguir com o processo aí do superendividamento. Se você tiver qualquer dúvida sobre esse assunto, deixe aqui nos comentários, se inscreva no canal, não deixe de curtir esse vídeo também, que me ajuda bastante. Ajuda a divulgar esse canal também para os seus colegas que estão superendividados. Mande esse vídeo aqui nos grupos do WhatsApp, tratando aí sobre superendividamento. Explique para eles que existe essa lei 14.181, que foi criada com o propósito de resolver a situação de quem está superendividado, e procure a justiça, procure a defensoria pública, procure um advogado particular, vai ingressar com a ação para você se você está superendividado, tá bom? E é isso. Um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau.